Boa noite, meu nome é Francine e hoje vou entrevistar dois especialistas na área econômica para tratar dos temas da colonização e da cafeicultura no Brasil. Boa noite, Everett. Boa noite, senhor Ricardo. Os alunos da UNA, da Aimorés de Belo Horizonte, nos encaminhou algumas questões a respeito do tema proposto. Eu gostaria que vocês respondessem a esses alunos para estar agregando ao conhecimento deles. Bom, a primeira pergunta que eles nos encaminhou foi a seguinte. Essa pergunta eu vou direcionar para o nosso especialista Everett, porque ele tem esse conhecimento na parte de colonização. Qual a diferença do antigo sistema colonial para outras formas de colonização observadas em nossa civilização? O antigo regime colonial era a parte constituinte de um processo de acumulação primitiva de bens. Portanto, era fundamental a superação das relações políticas que se detinham dentro dos feudos, né? E que, tanto na esfera política quanto social, eram ali praticadas. Seria também objetivo o alcance da mecanização e formas fabris da produção, enfatizando as relações comerciais, através do Pacto Colonial. Já na forma de colonização da Nova Inglaterra, que seriam as 13 colônias, se deu uma assimilidade com as metrópoles e tinha as peculiaridades climáticas que faziam com que a Nova Inglaterra se tratasse fora de um sistema colonial, que foi um processo bem diferente do que houve aqui no Brasil. Ótimo. E agora, qual a fórmula econômica encontrada pelos metrópoles para o início da exploração colonial e por que não se sustenta? Então, no início foi a concessão de direitos, né, de terras, em que houve uma associação de capitalistas de várias nacionalidades diferentes, em que esses, a princípio, ocupavam essas terras, e aí então começava o início do comércio concorrencial, né? Houve o início desse comércio. E ocorre que tanto os mercados coloniais, onde havia disputa de produtos, especiarias com as outras colônias, tinha um lado da disputa do mercado europeu, que era a concorrência por reduzir o valor das riquezas das colônias, né, uma em detrimento da outra. E começou a acontecer que foi o problema dessa concorrência, em que as navegações se tornaram de grande risco e de alto custo, em detrimento do lucro que as metrópoles recebiam. Já não estava sendo um negócio viável, sustentável, por conta dessa concorrência. Ótimo. Agora para o senhor Ricardo. Durante um longo período no século XIX, a expansão da economia cafeeira exigiu um padrão de investimento específico, com destaque para o papel dos comissionários do café. Nas lavouras de café, o mecanismo de financiamento da produção vinculava-se profundamente à comercialização do produto, e os comerciantes de café de Santos e do Rio de Janeiro dependiam em grande medida dos fazendeiros de café para realizar seus lucros, com a venda do produto e para obter os recursos financeiros necessários à produção. Sobre esse mecanismo de financiamento da produção, o que pode explicar? Olha, a sua pergunta ela traz em si, e é fácil de se distinguir, alguns atores importantes nessa cena, nessa época, que dizem respeito à comercialização, a financiamento, a produção, enfim. Nós tivemos nessa época, como agente principal dessa produção cafeeira, os financiadores. E quem eram os financiadores? Eram os próprios comerciantes de café, que se distinguiam dos comerciantes comuns, que tinham pontos de venda, que faziam a comercialização interna do produto. Já os chamados comerciantes de café, eles mantinham contato direto com o produtor, que eram os cafeicultores,
cafeicultores, eles mantinham contatos também, eles funcionavam como brokers, eles tinham contato com importadores no exterior. Eram países, agentes, brokers como eles, que importavam o nosso café. Todo esse contato que eles mantinham, toda essa relação que eles tinham com todos esses agentes, além disso, ele ainda financiava as lavouras. Então, o comerciante do café era, eu diria, o agente central da produção, da comercialização, do financiamento do café. Esse é o papel que eu apontaria como o principal ator dessa cena. Entendido. E qual a importância desses recursos? Bom, a importância desses recursos para a lavoura de que nós estamos tratando começa com o custeio. A lavoura do café é uma lavoura cara. Primeiro que era uma lavoura que a gente chama de lavoura permanente. Ela toma de 5 a 6 anos para produzir. E nesse período de 5 a 6 anos, você tem que financiar a produção. Então você precisa de capital de giros, que vinha dos recursos desses comerciantes de café. Você precisa de proceder várias cavas na plantação. Cavas são capinas. Você tem que capinar entre os pés do café várias vezes para evitar pragas e outros elementos nocivos à plantação. E você tem como principal dispêndio a mão de obra de quem trabalha 5, 6 anos para você fazendo cava, plantando, colhendo na sua lavoura. Então, sem esses recursos não existiria produção de café. E esses recursos e a própria viabilidade, né, dessa indústria do café, ela era promovida pelo comerciante de café. Ótimo. Agora vamos para a nossa quinta e última pergunta. Por qual motivo que a partir de 1888 a parcela de imigrantes destinada ao estado de São Paulo superou todos os demais estados produtores do país? Olha, eu resumiria isso em duas palavras. Primeiro, financiamento. O governo e os grandes cafeicultores, eles investiram em mão de obra. Por quê? Em 1988, como nós sabemos, houve a abolição da escravatura. Então, sem a mão de obra do escravo, as lavouras de café, e o café era o carro-chefe da economia brasileira, sem a mão de obra do escravo, a lavoura pararia. Nós pararíamos de exportar nosso principal produto. Então foi feito um incentivo, foi dado esse incentivo para que viessem imigrantes para trabalhar em nossas lavouras. E aí surgiu, inclusive tem uma tese na PUC de São Paulo, que diz sobre o tráfico de andaluzes para o café, que ocasionou na época um imbróglio, um problema diplomático entre o Brasil e a Espanha, porque a Espanha tinha uma legislação que proibia a emigração de nacionais para trabalhar em lavouras, porque eles temiam a escravatura, um outro tipo, né, revestido de outra forma e tal. E os comerciantes, os cafeicultores e o governo, eles financiavam toda essa engenhoca. Eles pagavam a passagem de navio, eles pagavam a hospedagem do imigrante, eles pagavam o transporte deles de trem da capital paulista para as plantações e os subvencionavam naquilo que fosse preciso. Daí esse aumento vertiginoso da imigração paulista. Ótimo. Bom, gente, por hoje é só. Eu agradeço muito ao Herbert e ao Ricardo pelas perguntas, pelas respostas dadas aos alunos da UNA da Imoreste de Belo Horizonte. Espero que eles tenham gostado, como eu gostei bastante, e acredito que vocês também que estão assistindo. Boa noite!